Fala galera, eu sou o Hugo Alves do Tudo para o WordPress, eu sou Happiness Engineer na Automatic. E você? Eu sou o Gustavo Bordoni, trabalho como engenheiro de plugins na Modern Tribe. A gente está aqui nesse momento para apresentar para vocês a ideia do videocast que a gente está gravando por Tudo para o WordPress, que vai ter um nomezinho bonitinho, vai ter tudo bem trabalhado depois para a gente criar uma marca legal também. E a ideia surgiu para a gente poder falar de uma forma mais direta, realmente pessoal, não ficar só na interface um pouco mais fria de texto, de rede social, sem ver quem está falando, né? E a gente pensou nisso para tentar trazer algumas coisas de experiência de mercado que a gente tem, de trabalho, e compartilhar algumas ideias, mesmo mais simples, mais comuns para muitas pessoas, como o que é o WordPress, para que ele serve, qual a diferença do WordPress.com, .org, o que é um tema, o que é um plugin, como é que eu faço cada coisa. Então a gente pensou em criar vídeos e fazer uma comunicação um pouco mais interativa com vocês, trazendo algumas ideias iniciais, trazendo alguns formatos iniciais que vão evoluindo ao longo do tempo também. Todo mundo vai poder colaborar e dar ideias e fazer isso caminhar para um lado que vai atender todos os lados do mercado, não só desenvolvedores ou não só usuários. E acho que é bem essa a ideia central do nosso projeto, né? A coisa que vai ser interessante no processo todo é trazer um ponto de vista de profissionais que já estão no mercado há algum tempo, vendo várias formas como a coisa se desdobra. Tem várias coisas que são padrões e que a gente já está acostumado e vai trazer de uma forma bem mais, vamos dizer assim, deglutida, para que vocês possam só consumir sem ter que caçar essa informação em vários locais. Isso, tenta trazer a visão também de vários lados, né? Afinal, a gente já trabalhou em projetos de iniciativa própria, a gente já trabalhou em agências de terceiros, a gente agora trabalha um pouco mais do lado de dentro, né? Enxergando o mercado de WordPress de empresas que trabalham totalmente baseadas nele. Ambos trabalhamos para empresas que são completamente remotas, são empresas que têm focos diferentes, mas ambos dentro do mundo do WordPress. Então vamos falar um pouco das ideias do que a gente vai realmente falar durante esse projeto, né? Durante esses vídeos. Acho que a primeira coisa que a gente tem que falar sempre, que não dá para fugir, são as novidades e mudanças que estão vindo nas próximas versões do sistema, né? Sim. Sabe que é um sistema que está sempre sendo atualizado, né? Tem um volume bem interessante de atualizações durante um ano, durante um mesmo ano até, né? Então é bem interessante a gente debater o que está vindo realmente já nas próximas versões, para a gente saber utilizar isso da melhor forma. E como que normalmente a gente vai empregar de forma diferente nas nossas empresas e talvez trazer ideias de como você pode empregar isso na sua empresa. Segundo, sendo o WordPress uma ferramenta muito grande, a gente pensou em trazer alguns conceitos que já são, vamos dizer assim, canônicos, já são bem estruturados na comunidade para a galera que está começando. Meio que uma forma de explicar novos conceitos que são muito específicos da plataforma para quem está começando já chegar bem informado do que é possível fazer, o que não é possível fazer com o WordPress até o presente momento e quais são assim, formas que já foram bem exemplificadas com outros produtos e coisas que aconteceram na própria ferramenta. Acaba sendo um grande facilitador de decisões, na verdade. Né? Bem por aí mesmo. Pensamos também em trazer algumas notícias do mercado de WordPress em geral, né? Quais empresas estão evoluindo como, o que está dando dinheiro, o que estão fazendo de novidades, de coisas realmente novas, né? Fora da caixa, dentro do mercado de WordPress como um todo, né? Um todo. A coisa eu acho que tem que se desenvolver não só para a parte de como você aplicar, mas como que pessoas estão ganhando dinheiro com a ferramenta de uma forma que também que traga valor de volta para a comunidade, sem ser uma coisa completamente eu vou usar essa ferramenta e não trazer nada de volta para ela mesma. Em quarto lugar, mas não de forma tão genérica, agora falar sobre coisas que são importantes para o futuro da ferramenta, tal como às vezes mudanças que têm que ser feitas na comunidade, mudanças que são do sistema que vão precisar ser feitas e que dependem de muita gente para acontecer. Tudo isso vai ser um debate muito mais teórico e muito mais, às vezes, técnico de como fazer, o que as pessoas podem tomar como ação para essas coisas acontecerem no futuro próximo. Isso é um ponto bem interessante, porque já tiveram uma série de funcionalidades até que proporam, por exemplo, fazer como plugin, como funcionalidade externa para um dia englobar realmente o WordPress, que eram ótimas ideias e acabaram sendo abandonadas porque
As pessoas realmente não pararam, não mostraram que era importante como usuário, como desenvolvedor, para aquilo realmente fazer parte do sistema, né? A pessoa tinha uma ideia interessante, mas o valor que trazia de volta era baixo, e aí a ideia foi descartada de alguma forma. Isso. Então é legal ter essas discussões teóricas meio que para melhorar como você enxerga a ferramenta. Além dessas ideias que a gente já apresentou, que a gente pensou inicialmente, a gente pensou também em alguns outros assuntos que podem ser interessantes abordar, mas que a gente não está prometendo tanto que vai fazê-los num primeiro momento. A gente quer também sentir o feedback de vocês, sentir o retorno de vocês, para ver o que mais vocês acham interessante falar. Senão a gente ia definir 10 pontos aqui e acabar ficando um negócio fixo, gigante, que poderia não ficar no formato tão atrativo, né? Eu acho que a gente tem um pouco de flexibilidade no que a gente vai falar e por isso tem alguns assuntos que a gente nem colocou aqui, mas é interessante deixar bem claro que a coisa não vai ser uma videoaula, não vai ser nada desse gênero, vai ser um papo mais informal, com pontos de vista muito mais nossos do que o que é certo e o que é errado. Às vezes eu vou ter uma opinião extremamente errada, mas que é a minha forma de pensar. Então assim, não envolve o que, por exemplo, a Modern Tribe, que é a empresa que eu trabalho, fala sobre o assunto e acaba sendo uma forma que, como eu penso no assunto, o que não influencia como eu vou tomar uma decisão perante a comunidade. Eu sei que tem valores e valores. Sim, afinal, normalmente a gente sempre tem a nossa opinião e debatendo, conversando com as pessoas, a gente vai cada vez moldando mais o que a gente pensa ou não e chegando num formato um pouco melhor, né? Mais bem definido, né? Acho que outra coisa, já que você citou também a empresa que você trabalha, acho interessante também deixar claro que, apesar de eu trabalhar na Automeric, essa é uma iniciativa pessoal, não conta com nenhum patrocínio da Automeric, não é um vídeo oficial da Automeric ou do WordPress falando sobre isso. É um vídeo das pessoas físicas que aqui estão, eu representando o meu blog, o Bordoni representando as ideias, os projetos que ele trabalhou também, a experiência que ele tem como pessoa. Então é bom deixar isso sempre bem claro também, né? Não estou falando em nome da Automeric, não estou falando em nome do WordPress. É importante colocar porque eu tenho um background muito mais de desenvolvimento e ele tem um background muito mais de gerência de pessoas. Isso é importante porque eu vou trazer muitas vezes coisas bastante técnicas que ele vai saber dosar se elas são necessárias ou não são necessárias para o público que a gente está tentando atingir, para como a gente está querendo passar a mensagem. Então isso é legal, porque eu vou poder, quando eu tiver um assunto muito técnico, eu vou poder balancear por um lado, mas ainda assim é como eu vejo e como eu acho que é a melhor forma de fazer ou como eu não acho que deva ser feito. Então assim, é bem importante dosar que é uma opinião pessoal e não uma opinião de empresa ou de o que é certo e o que é errado em todos os momentos. Exato, acho que é isso, né? Então, galerinha, essa é a ideia do programa. A gente não tem um nome ainda, a coisa ainda tem que se definir, tem muito para ser falado, tem muito para acontecer. Até tem alguns, mas não tem nada decidido, não tem nada definido, né? A gente pensou em alguns, a gente não vai divulgar ainda nenhum, mas a ideia é que a coisa vai acontecer, tanto que a gente está gravando ainda numa sala que não tem nenhum preparo de som, nenhum preparo de luz, a coisa ainda está bem no começo. É uma câmera e uma parede branca atrás, né? A parede está aqui é branco, não é uma... A gente pode falar, não é uma parede verde, é uma parede branca. Então, é basicamente isso. Então, galera, é isso. Acho que a gente conseguiu apresentar bem as nossas ideias iniciais. Então, queria aproveitar esse finalzinho do vídeo também para ouvir o feedback de vocês. Se vocês se interessam pela ideia, vocês podem seguir o canal, vocês podem clicar no se inscrever para seguir o canal, em algum lugar aqui ainda que eu não sei qual é. Vocês podem curtir também para ele poder chegar para um pouco mais de pessoas, e a gente vai estar sempre lendo todos os comentários que vocês estiverem deixando por aqui para tentar, eu creio que todos, né? Eu não consigo ler tudo, né? Para a gente tentar chegar num formato cada vez melhor, cada vez que atenda mais pessoas. Exatamente. O comentário de vocês vai acabar moldando o próximo capítulo, nunca vai ser algo que a gente vai trazer pré-definido. Então, a gente se vê na próxima aventura, na próxima edição.